Bom, pessoal, então essa é a nossa terceira aula aí referente ao SICOM e nós vamos ver aí hoje como configurar a BDE, o aplicativo aí BDE Admin, que é responsável por manipular, gerenciar aí o banco de dados do SICOM. Tá? O banco de dados do SICOM é um banco de dados no formato Paradox e o BDE Admin é responsável por manipular e gerenciar o banco de dados, tá? Nós vimos na primeira aula a estrutura de pastas do SICOM local, tá? Então nós vamos apenas dar uma revisada rápida. Nós vimos então que nós temos do SICOM a pasta Ctrl+P, fica no C dois pontos, onde fica toda a aplicação do SICOM. Temos a pasta BD504, que contém toda a estrutura para fazer a atualização do banco de dados do SICOM. Ele pode estar em uma máquina apenas aí para fazer a atualização, tá? Normalmente fica aí no servidor. E também temos a pasta Exporta e a pasta Importa. Essa é a estrutura aí de pastas da aplicação. Para o banco de dados, eu coloquei aqui no arquivo D, tá? no disco D, nós criamos uma pasta chamada SICOM. Está na minha unidade D, porque aqui vai ser o servidor, então está no meu próprio disco. Poderia ser unidade E, poderia ser no C dois pontos mesmo. Em relação a onde está o banco de dados, não há importância, desde que todas as máquinas que nós vamos configurar o SICOM estejam apontando para o mesmo diretório, tá? Então aqui nós vamos fazer a instalação do banco no meu segundo disco aqui, tá? Então a estrutura do banco é, nós criamos uma pasta com o nome SICOM e dentro nós colocamos uma pasta chamada Ctrl+P. Aí eu vou até deletar esses aqui que não nos interessam mais, tá? Então nós temos aqui dentro da pasta SICOM uma pasta Ctrl+P e nós vamos ter as seguintes pastas: comunica, cota, dados, netdir e a pasta SPED. Ok? Então essa é a estrutura aí de pastas. Para facilitar aí, eu coloquei lá no subarquivos, na pasta do suporte chamado ferramentas, os arquivos de instalação do SICOM, tá? Então eu coloquei o que nós precisamos. Deixa eu apagar o BD504 aqui, que nós não vamos precisar dele, porque ele já está compactado. Tá? Então eu coloquei os aplicativos que nós vamos precisar, que é o instalador da BDE e o XDBD. Quem já deu suporte no SICOM aí, no Windows 10, sabe que essa é a ferramenta que nós usamos aí para rodar SQL, para poder fazer aí intervenção no banco de dados do SICOM, tá? Tem que ser o XDBD, caso contrário não funciona no Windows 10. Então deixei aqui as ferramentas, tá? E peguei também o IDAP32, que é um arquivo já pré-configurado que o Flávio deixou disponibilizado para facilitar a configuração da BDE. Porém aqui a gente vai configurar a BDE manualmente, passo a passo, para a gente entender aí como é que configura, tá? Então, primeiro passo aí, uma vez pega os arquivos descompactados nos seus lugares corretos, tá? A pasta BD504 a gente descompacta no C. O Ctrl+P dados, nós criamos uma pasta chamada SICOM e descompacta isso aqui lá dentro. O Ctrl+P local descompacta no C dois pontos. E o Export Importa também descompacta no C dois pontos, tá? Vamos para o aplicativo e vamos instalar a BDE. Já está instalado aqui, mas vou clicar novamente, tá? Aqui não tem mistério aqui na instalação. Só executar, avançar, tá? Aqui ele está perguntando se eu quero modificar, reparar ou remover, porque eu já tenho ela instalada, tá? Eu vou dar um avançar aqui, tá? E aí faria a instalação normalmente, tá bom? Bom, instalou a BDE, nós vamos encontrar a BDE instalada
no C arquivos de programa da máquina, tá bom? Lembrando, tá pessoal, memorizem bem isso aí. A BDE deverá ser instalada em todo o terminal do SICOM, independente se ele é apenas um terminal ou se vai ser o servidor. Não é igual o PDV, tá? Que a gente só precisa instalar o serviço do Firebird na máquina que será o servidor do banco de dados. Aqui nós temos que instalar o BDE admin em todas as máquinas, tá legal? Então vamos lá. Disco C, arquivos de programa x86, Common Files, Borland Shared, BDE. E aqui está o BDE admin instalado, tá? Vamos lá, pessoal. Como a gente vai configurar, como eu mencionei, nós vamos configurar o BDE admin manualmente, é necessário que nós façamos aí, antes da execução do BDE admin, aquele caminho que nós utilizamos, o subst, já esteja rodando na máquina, tá? Então nós temos que fazer um mapeamento da unidade W para onde está o banco de dados, tá? Então nós vamos abrir aqui o CMD, vamos executar ele como administrador e vamos fazer o apontamento. Acabei fechando aqui, deixa eu ver, não, tá aqui. E vamos fazer o apontamento aqui do W, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, W dois pontos, ele vai dizer que não pôde encontrar a unidade especificada, tá? Nós vimos isso lá na segunda aula. Nós vamos criar uma BAT para apontar o caminho virtual, tá? Vamos deixar ele no inicializar do Windows, ou como o Flávio deu a dica aí, de criar um arquivo .bat, tá? Que é um arquivo de execução em lote, e nós colocamos o comando para criar a unidade W, e nós colocamos aqui também, já nesse atalho no BAT, como já executar o SICOM. Quem tiver com dúvida desse processo, eu vou mostrar aqui novamente, mas pode consultar lá o segundo vídeo da aula, tá? O que acontece, pessoal? Eu tenho que abrir o prompt aqui como administrador. Por quê? Para configurar a BDE, eu também vou ter que configurar como administrador. Então eu tenho que mapear a unidade como ADM e executar o BDE admin como ADM para poder configurar a BDE corretamente. Caso contrário, no Windows 10 a BDE vai travar, tá? Se eu tentar configurar a BDE como se fosse um usuário comum, a BDE vai ficar travada. Não tem jeito, tá? Então vamos criar a unidade W aqui. Então o comando é subst W dois pontos e o caminho onde eu coloquei o meu banco de dados aqui. Eu coloquei no D dois pontos barra SICOM. Então agora está criado aí a unidade W. Lembrando, tá? Se a gente não criar colocar no inicializar ou colocar no próprio atalho para executar o SICOM no arquivo BAT, quando reiniciar a máquina perde o W, tá? Vamos lá então. Se eu digitar aqui W dois pontos, ó, eu já estou na unidade virtual W, que na verdade aponta para D dois pontos SICOM. E se der um dir aqui para listar os diretórios, ele vai mostrar aqui a pasta Ctrl+P. Essa é a estrutura, tá? Vamos lá, pessoal. Então, já fizemos aí o mapeamento do W como administrador. Vou fechar aqui o prompt e vamos voltar para o BDE admin. Botão direito no BDE admin, propriedades. Aí você vai aqui em compatibilidade e clica essa opção aqui, ó, executar este programa como administrador, tá? Aplicar e faça o mesmo com os outros usuários. Alterar configurações de todos os usuários e colocamos aqui também executar este programa como administrador, tá bom? Aplicar, ok. Ok, de novo. Então, fazendo isso, toda vez que a gente executar o BDE admin, ele já vai entrar como ADM. Então vamos lá, pessoal. Executando o BDE admin. E aqui ele vai abrir a configuração dele sem nenhuma informação, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar os apontamentos, que nós chamamos de alias, tá? Nós vamos criar uma sequência aqui de apontamentos, cada um apontando para uma pasta, um diretório que está na máquina ou que esteja no servidor, tá?
Nós estamos aqui fazendo a instalação de um único ponto. Nós vamos instalar essa máquina como sendo um servidor único ponto, tá? Ele é o único ponto do SICOM e também vai ser o servidor da base de dados, tá? Então, para criar aqui os alias, tá? Nós vamos aqui em Object, New, e ele vai aqui aparecer, ó, New Database Alias. Só dá um OK e nós vamos criar o nome do nosso primeiro. O primeiro alias é o aplicação, que nós vamos colocar aqui, obviamente sem acento, é aplicacão. Ok? O aplicacão aponta para onde? C, dois pontos, deixa eu ver se o W já está aqui. Já apareceu aqui, tá vendo o W, pessoal, lá? Vamos lá. A aplicação aponta para onde? C, Ctrl P, OK. Então, a aplicação do SICOM está onde? Está no disco C, na pasta Ctrl P. Só dá um OK. Já criamos aqui a aplicacão. O próximo, aplicativo. Object, New, OK. E vamos colocar o nome dele de aplicativo. A mesma coisa, tá, pessoal? C, dois pontos, barra Ctrl P. Próximo alias. Comunicacão. Ah, um detalhe, tá, pessoal? Toda vez que vocês criarem um alias, ó, repara o seguinte, ó, que lá em cima nós temos aqui uma setinha. Tá ok? Quando essa setinha aparecer em azul, é que nós precisamos aqui salvar o que nós configuramos, tá? Ó, a aplicação já está apagado, mas o aplicativo, a setinha azul aparece lá em cima, ó. Então a gente clica e ele vai salvar. Tá ok? Qual o próximo nós vamos criar? Comunicacão. Object, New, OK. Nome vai ser Comunicacão. Comunicacão. De comunicação, né? E aqui, pessoal, nós já entramos na parte da configuração do banco, tá? Então aqui nós estamos apontando os bancos de dados aqui, ó. Nós vamos vir aqui nesses três pontinhos à direita, tá? Vamos mudar para a unidade W. W, Ctrl P, comunica. OK. Então já temos o alias comunicacão aqui pronto, ó. Próximo alias. Object, New. E o próximo alias é o cotacão. Cotacão de cotação. Clica aqui do lado, dá um duplo clique ou clica nos três pontos e muda lá para W, OK? Ctrl P, cota. OK, salva na seta azul. O próximo é o loja. Loja. Indiferente maiúsculo ou minúsculo aqui, tá, pessoal? Coloco a maiúscula no primeiro só para ficar mais legível. Clica duas vezes aqui e o loja aponta para W, Ctrl P, dados. OK. Salva na seta azul. Próximo alias. Loja, entrada. Mesma coisa. W, Ctrl P, dados. E por último, o alias voltado para o SPED. Object, New. E nós vamos dar o nome para o nosso camarada aqui de SICOM SPED. E ele vai apontar para o W, Ctrl P,
SPED. Tá ok? Então é isso. Os alias estão aqui apontados. Confirmo. Ok. Bom, pessoal, agora o que precisa configurar aqui? Nós vamos configurar essa máquina como sendo o servidor do SICOM e único terminal, tá? Para isso existe uma configuração específica. Aqui em Configuration, nós vamos em Driver, na guia Configuration, tá, pessoal? Vocês vão expandir Drivers, Native, Paradox, tá? A primeira coisa que nós vamos configurar aqui é aonde nós vamos armazenar o arquivo netdir, que é aonde a BDS busca informação para saber aí as configurações de apontamento de rede e tudo mais. É como se fosse um arquivo temporário, tá? Então, o netdir nós vamos ter que apontar aqui para W, perdão, pessoal, W, Ctrl+P, netdir, tá? Quando vocês forem fazer uma reinstalação, se houver qualquer arquivo dentro dessa pasta netdir, vocês apaguem antes, tá? Que pode ser que se houver esse arquivo, ele fica com as configurações da antiga instalação e aí pode começar a dar apontamento errado do netdir e vai dar erro na hora de executar o SICOM, tá? Então, se houver alguma coisa dentro desse diretório netdir, vocês vão lá na pasta e deletam antes, tá? E aqui, o que mais nós vamos mexer é o block size, tá? O que acontece, pessoal? Se nós deixarmos esse block size como 2048, que é o tamanho do bloco de memória, nós vamos ter um problema aí de mensagem de insufficient memory for this operation, tá? Costuma acontecer isso aí lá no SICOM, tá bom? Então nós temos que aumentar sempre em múltiplos, tá? Então se está 2048, nós vamos fazer o múltiplo de 2 e vai dar 4096, tá ok? 4096 já é o suficiente para não dar insufficient memory for this operation, tá legal? Então, block size a gente muda para 4096. Legal? Agora vem aqui, ó, mesma coisa, clica na seta azul e salva. Ele está avisando aqui que apenas quando reiniciar a BDE que vai ter efeito essa configuração, sem problemas. Dá um OK. E agora nós vamos fazer a configuração específica para terminal servidor única máquina, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos ter que ir no System, Init, e aqui, ó, mesma coisa, tá? Aqui na parte do Max Buffer Size, nós vamos colocar aqui 4096 também. 2048 é pouco, tá? 4096. Vamos acertar primeiro os tamanhos das memórias, tá? O share de mensais é a mesma coisa, 4096. Tá ok? Aqui, pessoal, existe uma configuração que eu considero como uma configuração extra aqui, que eu costumava fazer aí quando fazia a instalação do SICOM. Esse share de main location, ele é responsável aí para alocar, tá, um endereço de memória para a BDE funcionar. Então o que acontece? Se nós colocarmos um valor aqui, que por padrão a gente utiliza um valor chamado 5 BDE, bola, dado, escola. O que vai acontecer? Isso aqui vai evitar que aconteça um erro que dá às vezes no SICOM, que é o de Shared Memory Conflict, tá? Se nós não atribuímos aí um endereço de memória para a BDE, pode ser que algum outro aplicativo use o mesmo endereço de memória que a BDE está tentando acessar, e aí vai dar o erro de conflito de compartilhamento de memória, tá? Então, essa é uma dica, um extra aí que eu coloco aí para a gente configurar a BDE, tá bom? Então, revisando, nós mexemos no Max Buffer Size e trocamos de 2048 para 4096, tá?
Mexemos o share de mensais de 2048 para 4096 também. E eu apliquei aqui um share de mail location, coloquei um valor 5 BDE. Tá legal? Agora, o ponto crucial aqui da BDE para evitar que haja corrompimento de índice. Tá ok? O Paradox não tem conversa, tá? Se a BDE estiver com um parâmetro configurado errado aqui, principalmente esses dois que nós vamos ver agora, que é o local share, tá? E o SQL, que é RYMode, tá? Se esses aqui estiverem errados, você vai abrir um terminal do SICOM, ele vai funcionar normalmente. Quando você abrir o segundo, ele vai corromper na hora o banco de dados, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, memorizando, tá, pessoal? Quando a máquina é servidor e tem terminais, quer dizer, eu tenho um servidor e tenho uma, duas, três máquinas terminais, aqui vai ser sempre true e aqui embaixo local, sempre, tá? Quando for uma máquina única, exclusiva, rodando o SICOM e ele tem o banco de dados local, ele pode ser false server, tá? Quando tiver configurando os terminais serão sempre false server, tá bom? Quando for servidor com vários terminais, true local. Isso não pode estar errado. E quando for uma única máquina do SICOM que roda a base local, pode ser false server. Memorizem bem aí, porque se isso estiver errado, vai dar erro aí na BDE. Na BDE não, perdão, no banco de dados e vai dar lá que index out of date, tá bom? Então, como a minha máquina é única e exclusiva, rodando o SICOM, eu posso deixar a false server, tá? Ok, fechei a BDE e a BDE está configurada, tá bom? O Windows 10 ele vai dar essa mensagem aqui, vou dar que o programa funcionou corretamente. E agora nós vamos pegar lá o atalho que nós criamos lá do SICOM. Lembra na aula lá com o Flávio? Nós colocamos aqui no loja, nós colocamos aqui um arquivo BAT chamado inicia.w.bat e eu coloquei dentro dele, ó, o comando do subst e já para abrir o SICOM, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar esse atalho lá para a área de trabalho. Esse arquivo BAT, né? Vou enviar um atalho. Fecho aqui. E vamos mudar o nome dele para SICOM, para ficar mais simpático. E vamos nas propriedades alterar o ícone desse arquivo BAT. Lá na própria pasta loja, tá? Vamos pegar o executável do SICOM. Ok. Aplicar, ok. Então nós temos aqui, ó, um arquivo BAT com o ícone do SICOM. E quando a gente executar ele, ele vai tanto executar o SICOM quanto o apontamento do W, pessoal. Ele já criou a unidade W. Então, por alguma razão, quando eu colocar no iniciar, se por alguma razão o Windows remover o arquivo .bat, tá? Essa dica que o Flávio deu aí da gente colocar um atalho do arquivo BAT já também para iniciar o W e o SICOM, evita esse problema. Toda vez que o cliente clicar no atalho, ele já vai abrir o SICOM. E aqui está aberto, pessoal, o SICOM operacional, tá? Com um banco de dados de um cliente aqui nosso já. Tá legal, pessoal? Então, essa é a parte aí da configuração da BDE. Se as estruturas de pastas estiverem corretas, a BDE é configurada corretamente, vai tudo funcionar, tá? Para facilitar, pessoal, o Flávio deixou aí, tá? Lá. E eu coloquei lá nas ferramentas, tá? Super arquivos, ferramentas, arquivos de instalação SICOM, aplicativos. Ele deixou esse DAP32. Eu vou copiar ele para a área de trabalho aqui, ó. Para ajudar a criação dos alias e ficar mais fácil, vocês podem
fazer uma importação desse arquivo, tá? Então eu vou abrir aqui o BDE admin. E quando ele vier aqui vazio, tá, pessoal? Ó, quando tudo isso aqui vier vazio, vocês podem vir aqui em Object, tá? Open Configuration. E aí vocês vão lá, por exemplo, onde vocês salvaram o arquivo IDAP já configurado e faz a importação dele, tá? Só pegar ele e abrir aqui que ele vai criar os alias e os apontamentos já padrão, tá bom? A única coisa que vocês devem fazer uma revisão é aqui na parte do Configuration, dar uma olhada no Native Paradox, se está correto assim, e no System Init, se está correto como nós vimos no vídeo hoje. Uma das razões que eu não usei o arquivo de configuração já prévio é o fato de vocês entenderem aí para onde vai cada alias desse, tá? E quando vocês forem fazer uma instalação, por exemplo, de multi-empresa, nós vamos ter um arquivo de banco de dados apontando para uma pasta e vamos ter um outro alias com o nome da empresa. Por exemplo, imagina que nós tivéssemos a Ctrl+P e a Ctrl+P filial. Nós teríamos um alias loja apontando para a matriz e criaríamos um novo alias aqui chamado Ctrl+P filial apontando para, por exemplo, para W Ctrl+P barra Ctrl+P filial. Tá? Isso aí seria o multi-empresa. Tá bom? Pois bem, pessoal, então essa foi aí a aula aí de configuração da BDE, que é o necessário para iniciar o SICOM. E agora a gente vai aí bater um papo aí, ver se tem alguma dúvida, alguma coisa para a gente poder esclarecer. Tá legal?